Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa Branca de Gramado. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar e do Sr. Vice-Presidente e Vereador da Cultura, gostaria de cumprimentar cada um de vós, dizer-vos que é com muito gosto que cá estamos hoje para mais uma conversa do ciclo de conversas sobre os ofícios dos nossos avós. Esta será a terceira conversa dedicada à Fundição de Sinos. Já tivemos uma primeira conversa dedicada ao território, a segunda conversa dedicada à arte da madeira. Hoje teremos a Fundição de Sinos, depois em outubro a Fundição do Ferro, em novembro a mineração e depois terminaremos em dezembro com a orivesaria. Relembro que esta organização é conjunta entre o município de Gondomar e a Faculdade de Letras e por isso mesmo passo a palavra à nossa moderadora da sessão de hoje, a doutora Diana Felícia, a quem desde já agradeço mais uma vez todo o trabalho que tem sido desenvolvido para que estas conversas sejam um sucesso. Muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Obrigada, doutora Inês, pela apresentação e, acima de tudo, pela disponibilidade de acolher esta iniciativa. Hoje estamos cá para falar sobre fundição de sinos e estamos para falar sobre a fundição aqui no concelho. Convém dizer que a fundição é já antiga neste lugar, ela remonta pelo menos ao século XIX, quando existia uma fundição de Alexandre António Leão. Em finais do século XIX, vai transferir-se para cá uma outra fundição, que talvez alguns conheçam, que é a Fundição de Sinos de Rio Tinto. Ela vai localizar-se primeiro junto à Estação de Caminho de Ferro e, mais tarde, já por volta de 1930 e pouco, aliás, vai deslocar-se para a Rua Doutor Guilherme Cirne. É o atual local, onde ainda hoje podemos ver o edifício, e aqui temos uma imagem de como ela funcionaria na altura. É, portanto, uma centenária fábrica de fundição de sinos. E por que falar de sinos? São peças particularmente interessantes que têm um conjunto de informações que nos podem apresentar sobre elas próprias. Como veem, eles têm imagens, têm iconografia representada, têm inscrições, contam-nos muitas vezes quem foi o seu produtor e dizem-nos também em que ano foram produzidos. No caso da Fundição de Sinos de Rio Tinto, temos ainda a rara oportunidade, ou mais rara oportunidade, de conhecer alguns dos contratos de obra, que é o caso do que vemos aqui. Este sino foi fundido para Celeiros e é um sino de particular orgulho para a família Costa. No entanto, eles fundiram também um conjunto de peças para aqui, bem pertinho de nós. Na igreja de Rio Tinto temos um carrilhão, composto por 17 sinos, fundido localmente, e na fundição conseguimos ter ainda o registro de quantos sinos foram, de quais as notas que correspondem a estas peças e também os carimbos utilizados para colocar as imagens nestes sinos. É um conjunto particularmente interessante e, através daquele recorte, podemos perceber que o som do sino, a nota a que ele corresponde, está diretamente ligada também ao seu peso. Por que falar de sinos? Eles aparentemente, ou aliás na atualidade, perderam um pouco do destaque que tinham antigamente. Mas a verdade é que durante séculos eles povoaram o imaginário coletivo e foram recebidos com grande entusiasmo pelas populações que serviam. No caso de Rio Tinto, trago-vos aqui uma imagem do cortejo celebratório da inauguração do carrilhão. Vejam como os sinos foram transportados num cortejo de juntas de bois e recebidos pela população com grande entusiasmo. O evento de inauguração foi muito frequentado, receberam o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta e, portanto, foi efetivamente um acontecimento recebido por toda a população com enorme entusiasmo. Quando falamos de sinos, pensamos automaticamente no seu toque. Outra questão sensível na atualidade é particularmente esta. Existem cada vez menos sineiros capazes de tocar os sinos manualmente e queríamos aproveitar esta oportunidade para vos dar a conhecer estas formas. Existem essencialmente 3 formas de tocar o sino. A primeira é colocando uma corda no badalo e fazendo-o movimentar-se. A segunda, através de um pequeno engenho colocado no cabeçalho que permite oscilá-lo e fazê-lo soar dessa forma. E depois, a mais complexa de todas, que é um sistema de aranha. Este sistema, eu trago-vos um pequeno vídeo para que possam perceber como ele funciona, mas é talvez o mais raro de todos estes sistemas. Há ainda alguns sineiros capazes de executar este toque e por isso deixo-vos aqui só uma pequena demonstração. É uma parte de uma marcha fúnebre, mas ainda assim permite perceber como é que se desenrola este toque.
portanto, uma espécie de uma coreografia, um trabalho de coordenação extrema que urge preservar. E então, porquê é que estamos cá hoje e como é que chegamos à Fundição de Sinos de Rio Tinto? Chegamos pelas mãos de Laurentino Martins da Costa, que trabalhava inicialmente numa fundição no Porto. Já vamos perceber qual era essa fundição e o que é que acontece neste trabalho. Laurentino Martins da Costa vai transferir a fundição para Rio Tinto, primeiro no Largo da Estação, como tínhamos visto, e depois na Rua Dr. Guilherme Cirne. Aqui temos a oportunidade de ver a marca deste cineiro, que é um detalhe também particularmente interessante. Pelas marcas conseguimos seguir as linhagens das famílias e identificar a autoria destas peças. O negócio da Fundição de Sinos de Rio Tinto vai ser continuado por Henrique Marques da Costa. Henrique Marques da Costa é um cineiro particularmente curioso, porque para além de fundir os sinos, ele também os tocava. E por isso temos cá hoje o Dr. Alberto, filho do... Então, cá está, Dr. Alberto, muito jovem ainda, mas filho de Henrique Costa e que nos vai contar um pouquinho da história do seu pai e da fundição. Por outro lado, Henrique teve também uma outra filha, a Ângela, que hoje está cá representada pela Dona Ana, que é filha da Ângela, e que nos vai contar os desafios de ter ainda a propriedade de uma fábrica de fundição que lamentavelmente já não está a funcionar. Portanto, ela encerrou em 2011 e isso leva-nos à segunda parte da história desta família. No Porto, Laurentino Martins da Costa trabalhou na fundição de Luís Francisco Rocha. Foi lá que conheceu Henrique da Silva Jerónimo, que viria a ser o seu futuro cunhado. Henrique casou então com a irmã de Laurentino Martins da Costa e a Henrique da Silva Jerónimo ficou associada à fundição de sinos de Irmesinde. Embora inicialmente este fundidor se tenha fixado em Alfena, rápido se vai transferir para Irmesinde, numa localização também muito próxima da estação de caminho de ferro, que já vamos ver, e dará continuidade ao negócio juntamente com os filhos. Manuel Martins da Silva Jerónimo vai continuar a trabalhar com o seu pai em Irmesinde, mas no momento desta transferência, Serafim da Silva Jerónimo vai fundar a sua própria fundição em Braga. Primeiro na Rua do Corvo e mais tarde transfere-se para a atual localização na Rua Cidade do Porto e Serafim da Silva Jerónimo vai ter também uma longa linhagem de cineiros associados ao ofício. O filho Arlindo Jerónimo vai dar continuidade e, desde 93, temos então Carlos Jerónimo, que cá está hoje para nos contar um bocadinho desta história, também associado à fundição. Portanto, são longas gerações de cineiros que temos o prazer hoje de ouvir. Para ficarem com a referência de onde se localizavam estas fábricas, temos uma imagem da Nova Lusitânia de Irmesinde, portanto muito próxima da estação, num lugar que talvez conheçam. E esta fábrica, apesar de encerrada em 1955, ela conta-nos a história e a memória da fundição de sinos de uma maneira talvez menos provável. Nas cantarias deste edifício são ainda visíveis, e comentávamos isso há poucos dias, são ainda visíveis dois relevos, um com um sino completo com o seu cabeçalho e outro apenas do sino, que recordam o ofício que ali foi levado a cabo durante tantas décadas. Em Braga, temos aqui também um aspecto da fundição, o tal sinete que identifica a produção da obra e aqui uma vista da atualidade. Porquê é que é importante perceber estas ligações familiares entre cineiros e entre ofícios? Porque muitas das vezes eles representam vantagens competitivas, se assim quisermos, ou permitem criar associações que melhor conduzem o negócio. É o caso desta família. Aqui temos um contrato de tabelamento de preços entre os fundidores de sinos de Portugal, assinado em 1936, e onde podemos ver a assinatura dos três homens que falamos até aqui. Portanto, Laurentino Martins da Costa, Serafim da Silva Jerónimo e Henrique da Silva Jerónimo. Esta imagem também é particularmente entrenecedora, foi um encontro da família dos fundidores, aparentemente aqui, aqui perto, na Santa Rita, e onde se encontravam as duas linhagens da família, portanto a família Jerónimo e a família Costa. E só para termos aqui um detalhe, as assinaturas destes três senhores. Feita esta pequena introdução, vou passar a palavra ao Dr. Alberto Costa, para nos falar um bocadinho de como foi trabalhar nesta fábrica, o que é que se recorda, quantas pessoas é que lá trabalhavam, o que é que nos pode contar? A Fundição de Sinos de Rio Tinto, claro que me traz gratas recordações, como devem calcular, outras menos gratas, mas eu comecei a tomar consciência
da fábrica, propriamente, com os meus 5, 6 anos, não é assim, quando comecei a ter alguma noção das coisas. Até ali, eu era uma criança como as outras, não é assim, fui sempre um privilegiado, sempre se diga que os meus pais viviam relativamente bem, não é assim, eu tinha muita pobreza ali à nossa volta e via também essa pobreza junto dos funcionários que conosco colaboravam, não é assim, mas de qualquer das formas os meus pais eram pessoas tranquilas e viviam também de uma forma muito comedida. Pronto, adiante. Eu fui sempre um privilegiado porque sempre tive o que era necessário. Pronto. Enquanto que as outras crianças iam para a escola com uma saca de pano, eu já ia com uma pastinha. Portanto, é para vermos que em 1960, 1961, quando eu comecei a frequentar a escola primária, eu já tinha assim os meus livrinhos encadernados, etc, etc. Bem, para falar da fábrica de Sines, recordo-me, e para responder à pergunta da Adriana, recordo-me de, na fábrica, trabalharem para aí 10, 9, 10 pessoas. Naquele tempo, nos anos 60, 9, 10 pessoas. Portanto, foi nos anos 60 que começou a trabalhar lá. E que eu comecei a entrar assim mais na fábrica. E trabalhavam 9, 10 pessoas, cada qual no seu mistério. Um era ferreiro, outro era serralheiro, outro era moldador, moldadores eram 3 ou 4, não é? Que era o ferreiro, o serralheiro, e depois era um soldador, e depois era um carpinteiro, tínhamos um carpinteiro para fazer os cabeçalhos. E o meu pai, pronto, geria um bocadinho ali toda aquela gente, não é assim? E era ele quem datilografava, uma máquina de escrever que eu herdei com muita honra, que era uma Hermes, que era a H. César. Vocês devem recordar-se do teclado H. César, não é assim? Que era do primitivo. Que eu herdei essa máquina de datilografar, e pronto, o meu pai era quem fazia os contactos. E durante o período que eu tive a oportunidade de viver com o meu pai faleceu com 41 anos, vítima de acidente de viação, e eu tinha 15. Portanto, já estão a ver que eu privei na fábrica com o meu falecido pai apenas à volta de 9, 10 anos. Mas durante esse período eu tive a oportunidade de assistir à forma como o meu pai contactava os clientes, que era uma forma muito sui generis, assim, os contratos não os havia, eram coisas faladas. Quer falar um bocadinho disso? Da forma como o seu pai falava com os clientes? Não, não é que o meu pai fosse muito eloquente, não é assim, mas era uma pessoa de trato muito fácil, muito fácil. Era um homem que estava sempre a rir-se, tinha um sorriso bonito. Eu ainda me recordo do meu falecido pai ter um sorriso muito agradável. E isso parece que as pessoas gostavam de ver. E o meu pai, onde chegasse, era sempre muito bem recebido e toda a gente ficava com boa imagem acerca dele. E nesse aspecto, portanto, ele ganhava, não digo a concorrência, mas dificilmente perderia um contrato ou uma encomenda sempre que era solicitado. Não eram só vitórias como o futebol do Porto ou como o Benfica, mas era um bocadinho assim. Pronto. Estou a desviar-me se calhar um bocadinho da conversa, mas entretanto, como tudo na vida, a empresa foi evoluindo. A maquinaria foi substituindo o trabalho manual. E de modo que, quando o meu pai faleceu, já só havia 5 funcionários na firma. Não é assim? Só havia 5 funcionários. Eu, entretanto, como disse, tinha 15 anos, ainda não era encartado. O meu pai faleceu, como disse, de acidente de viação. Isso provocou na família uma hecatombe, digamos assim. A minha mãe, que era uma mulher, uma dona de casa, não se imiscuía nos assuntos da fábrica, ficou ali muito sentida com a falta do meu pai e, felizmente, com a ajuda de 2 tios meus, irmãos da minha mãe, e também com o próprio pessoal,
a firma continuou. E não há dúvida nenhuma que a minha mãe, que era uma dona de casa, começou a imiscuir-se nos assuntos da firma e, para além de conservar o património que o meu falecido pai deixou, ainda o ampliou. Porque a minha mãe, além de ter sido mãe e pai, porque deixou 2 filhos menores, eu com 15 anos e a mãe daqui da Ana, da engenheira com 10, todos muito jovens, a minha mãe arregaçou as mangas e não há dúvida nenhuma que foi uma grande mulher, paz à sua alma, que entretanto faleceu há 12 anos, e pronto. A firma, eu entretanto atinjo a maioridade, isto é, fui emancipado na altura, a maioridade só se atingia aos 21 anos, como sabem, não é? E eu fui emancipado em 73, em 1973, quando entrei para a faculdade de Direito, em Coimbra, porque não havia Direito no Porto, e sou emancipado para tirar a carta de condução. E então, tiro a carta de condução, e vocês não me imaginam o orgulho que foi para mim pôr um 90 amarelo, né, assim, de quem tinha tirado a carta naquela altura, colar o ovo estrelado amarelo, assim, na traseira do carro, com 18 anos, já tinha carta de condução, não sei se estão a ver, né? Já podia conduzir qualquer carro até 3.500 kg. E nessa altura estava a trabalhar na fábrica? Sim, aos fins de semana, eu vinha de Coimbra, aos fins de semana, se fosse necessário ir fazer uma deslocação a qualquer sítio, lá ia eu a conduzir as caminhonetas, etc., os furgões. Deixe-me aproveitar essa deixa para lhe perguntar o seguinte: dos sinos que ficou mais direitinho, tem algum que lhe tenha ficado particularmente na memória? Algum que tenha particular orgulho? Não, isso, há bocado falaram do sino de Leiros, não é do meu tempo. Não sei se reparam, à volta do sino tem uma série de inscrições, não é assim? Onde umas em latim, outras em português, com grego, claro, clamam, populi, aquelas frases muito características, aquelas latinadas, não é? que era costume fazer. Coitados, os chineses nem sabiam que estavam a escrever, os padres é que mandavam escrever aquilo, não é? Isso é um detalhe interessante. Portanto, vocês recebiam muitas vezes na fábrica esses papelinhos? Sim, os padres vinham lá diretamente, não é assim? E escreviam, olha, quero que ponham no sino esta inscrição: oferta da família fulana, assim, ou então uma latinada qualquer, assim, também. Outras vezes também queriam pôr o santo padroeiro da terra de Promdinho. E outras vezes não diziam, mas inventavam-se. E vão desculpar-me o que eu vou dizer, mas haviam na Torreira, por exemplo, temos aqui uma história que é deliciosa. A Torreira, que é uma terra ali de Alvar, junto à Ria da Aldeia, encomendámos-nos um sítio. E então o meu avô ouvia falar Sampaio da Torreira com uma grande bebedeira, não sei o que, foi para pregar não sei aonde. E o meu avô queria pôr um santo, assim, que simbolizasse lá o Sampaio da Torreira. E lembrou-se de pôr um santo com as barbas e com um cajado, não sei o quê. Quando o sino chega lá à Torreira, o padre: o que é isto? Não, São Pai, não, o São Pai da Torreira é o Menino Jesus. Nós não queremos isto. Quer dizer, tivemos que, o pessoal, teve que estar ali a descascar o sino que estava gravado, o santo que estava gravado, olha, ficou lá só o São Pai da Torreira, mas sem imagem, sim, isto é para lá fazer. Mas de resto, nós, a partir daí, tivemos o cuidado de sempre que nos fosse solicitado um santo qualquer, tragam-nos a imagem do santo para nós, então, e então era fácil, era relativamente fácil nós encontrarmos a imagem do sino. E do santo, quando não conseguíamos, tínhamos escultores que nos punham em baixo relevo o respectivo santo. E então nós tínhamos a Casa Nonaldos,
no Porto, na Rua Santa Catarina, que vendia imagens de todos os santos que há, que são 300 e tal, que nós conhecemos. Sim. E eles têm as imagens todas, então nós, porque todas as freguesias têm um santo padroeiro. Claro. Assim, então nós conseguimos assim a imagem. Pronto. Muito bem, obrigada. Vou passar a palavra agora à sua sobrinha e antes disso só fazer aqui uma parte, que eu esqueci de dizer uma coisa muito importante na minha apresentação, que é, nós sabemos tudo isto porque existem alguns estudiosos que têm vindo a fazer um amplo trabalho neste sentido. E eu esqueci de apresentar o Dr. Luís Sebastião, que foi, na verdade, pioneiro neste estudo e que por isso queria só aproveitar para fazer agora essa ressalva. Peço desculpa. Pronto, passando então à Ana. Boa tarde. Boa tarde. Estas imagens que eu trago foram captadas em 2019, na altura da minha tese de mestrado, e eu queria aproveitar para lhe perguntar, primeiro, quando é que ganha consciência de que faz parte de uma família com tão ampla história e como é que foi crescer num ambiente assim? E por outro lado, se nos quer falar um pouquinho de como é que está a fábrica agora, se está parecido, se está diferente? A fábrica atualmente está ampla, não tem nada. Portanto, tirou tudo Certo, não temos nada. O espólio está guardado, mas atualmente a fábrica parece um armazém vazio. E problemas com o telhado, está escurado. Relativamente à família, realmente sempre lidei com sinos. Para mim era normal ver umas cinetas sempre espalhadas pela casa. Tanto é que eu tenho uma aventura até com a minha prima, a Iris, a filha de João Tio, que nós, na Páscoa, geralmente o compasso assinala com uma sineta. E nós as duas fomos esconder, começamos com os sinetes, ali a tocar, era a minha avó, a minha tia, a minha mãe, correr, venha compasso, mas eu, venha compasso. Todas contentes e afinal éramos nós com os sinos a fazer isso. Mas sim, relativamente a isso. Mas ainda viu a fábrica a funcionar? Vi. Eu lembro da minha avó à noite, quando as formas ficavam ligadas, tinha de pôr carvão. Não sei explicar muito bem o processo, sou sincera, porque nunca me interessei muito por esta área. E sim, mas lembro também do stress quando era o dia da fundição. Então. É que a fundição, se corresse bem, maravilha. Se corresse mal, era um mês de trabalho que ia à vida. Lembro-me disso. Convém dizer aqui, se calhar nem todos sabem, o processo de fundição de um sino demora 23 dias e 23 noites. Aí está. Portanto, é preciso todo o processo de moldação, a fundição e depois o arrefecimento. Por isso, como a Ana dizia, se correr mal, é um mês de trabalho. É um mês de trabalho. Sim, eu lembro disso. Lembro do stress da minha avó. Que não podíamos entrar, as mulheres não podiam entrar na fundição. E sabe porquê? Se calhar por causa da menstruação, não sei. Será? Não Quero ajudar à parte, força. É que as mulheres têm um pacto com o demónio. Mentira. Desculpem os senhores presentes, mas têm um pacto com o demónio. E como o sino é algo de sacro, portanto, bate reto por Satanás. Portanto, a Ana nunca entrou na fundição em dias. Só nos dias da fundição. Só nos dias de fundição. Só nos dias, claro, quando havia. Nos outros dias, as mulheres eram livres de entrar. Sim, os outros dias lembro de entrar e ver o local da fundição, não sei como é que se diz, não é o buraco, a fossa, exatamente. Lembro bem disso também. E a Ana tem outra particularidade, não é? Porque tem a sua mãe, que é descendente, mas o seu pai também trabalhou na fábrica, ou não? Sim, chegou na altura que começou a namorar com a minha mãe, chegou a dar uns toquezinhos. Portanto, os times também aproximaram. Sim. Acabaram por fazer aqui um casamento. Penso que foi o namoro que levou o meu pai depois lá. Não foi ele a trabalhar lá. Sim. E então, no estado em que está agora a fábrica, diga-me, quais são os principais desafios em gerir este imóvel? Eu queria, submeti um projeto à Câmara, mas não foi aprovado. Queria transformar a fábrica em apartamentos. Queria conservar a fachada, mas como isto está como zona industrial, a Câmara não aprovou o projeto, porque diria que eu tinha que recuar, tinha que deitar as paredes abaixo e não era o que eu queria fazer. Eu queria preservar o imóvel. Claro, mas e se houvesse a possibilidade de criar aqui algum tipo de espaço para permitir visitas, para dar significado a esta coleção? Sim, poderíamos tratar para pensar numa parceria, sim. Mas era uma coisa que gostava de dizer? Sim, gostava de tirar também algum rendimento do imóvel. Claro, percebo. Mas diga-me então,
todos estes equipamentos que aqui existem, os utensílios, foi tudo salvaguardado, é isso? A parte dos moldes, que a Diana sabe melhor que eu, até ter lá a organizar tudo. Sim. Sim, Mas isso preservou-se? Isso está guardado. Isso sim. E como é que ficou a situação do telhado? Já está? Ainda não está. Ainda não está. Ainda não está. Está escurado, mas ainda não está. Continua a ser um problema premente? Sim, qualquer dia vai abaixo. Se calhar também explicar aqui que a questão dos telhados é particularmente importante. Como se sabe, estava a decorrer fundição dentro destes espaços. Há um conjunto de problemas que daí advêm e o edifício também já era relativamente antigo. Portanto, leva-nos a essa questão. Vou avançar então, já lhe dou a palavra novamente. Eu é assim, Dr. Luís. O Dr. Luís foi dos primeiros assim, a estudar de uma forma coesa a temática cineira. Se eu não estou em erro, o livro da história da Fundição Cineira em Portugal foi o primeiro em território nacional dedicado exclusivamente a sinos, certo? Portanto, em primeiro lugar, queria saber como é que encontra esta investigação na altura. Se foi bem recebido, se houve muita resistência, um bocadinho desse percurso, se calhar. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer à Diana duas coisas, o convite, e a outra foi até ela denunciar e dizer que eu não era fundidor, vocês todos estavam a pensar e pude ver a minha fantasia durante alguns minutos curtos, mas não sou fundidor. No entanto, tantos chateeiros durante muitos anos. Eu sou arqueólogo de formação e o meu contacto com os sinos começa em 2002, quando eu estava a fazer escavações arqueológicas no Mosteiro de São João Tarouca, no Concelho de Tarouca, região do Douro. E em 2002, no refeitório, no espaço que era originalmente o refeitório daquele mosteiro, que é um mosteiro do século XII, encontrei uns vestígios muito estranhos, de uns pedaços de barro, umas coisas que não conseguia explicar. Eu trouxe aqui assim um apoio. E tiramos várias fotografias, enviei por mail, na altura já começava a ser comum os e-mails, e comecei a mandar e-mails para tudo quanto era arqueólogos que eu conhecia, para perguntar se alguém sabia o que aquilo era, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E houve um colega que disse, eu acho que já vi uma coisa dessas, e acho que ouvi falar e dizer que isso é um vestígios de fundição de um sino. Comecei a procurar em Portugal de bibliografia, publicações, livros, qualquer coisa para ler, para aprender, perceber o que fazer com aquilo. E, irritantemente, descobri que não havia praticamente nada em Portugal. Havia algumas coisas escritas, mais sobre a questão das tradições, superstições, mas sobre os vestígios propriamente dito, nada. Depois comecei a fazer pesquisa no estrangeiro, atenção, estamos numa altura em que não havia a Google, não havia a facilidade que há hoje de ter tanta coisa online. Por isso a única forma era tentar contactar com gente em Madrid, ou Londres, ou Itália, que depois tiravam fotocópias, por favor, e metiam no correio e chegavam um mês depois. Era outro mundo muito mais difícil a esse nível, mas também melhor noutros aspectos. E depois Vital foi uma colega minha, que já se formou, arquiteta, que disse que conhecia o fundidor de Braga e que ele podia, se calhar, passar lá e tentar ver se ele olhava para aquilo e se percebia alguma coisa. E foi assim que, num dia quentíssimo de verão, conheci o Carlos e, aliás, aqui estas são imagens tiradas do arquivo online, atualmente, do Instituto Público de Património Cultural. Há lá uma fotografia nossa, desse momento, em que eu estou com uma cara de quem não está a perceber rigorosamente nada. Ele está dentro do buraco, do sítio em que o fundidor escavou para meter o molde, para depois fazer o sino, entusiasmadíssimo, a gesticular, e eu estava com uma cara a dizer, como quem diz, eu não percebo rigorosamente nada porque este tipo está dentro do buraco, não está a dizer. A partir daí, tornou-se uma paixão. Foi todos os meus tempos livres, os meus sábados, os meus domingos, os meus chorões. Entretanto, colegas que escrever boas vontades à volta da Europa, que me enviaram publicações e por aí fora. E depois eu fui escrever um livro que foi sendo, era um capítulo, depois tornou-se outro capítulo, depois tornou-se mais um capítulo. Depois apercebi-me que era preciso, originalmente aquilo até era para ter vários autores, lembras-te, tu até eras para ter entrado por um capítulo, e depois acabou por entrar, mas acabei por ser eu a assinar, que as fotografias são tuas, com o registro da Fundição de Braga, mas depois senti que era preciso também registrar a de Rio Tinto, e foi aí que fui a Rio Tinto também chatear a família Costa, e estas fotografias são de 2004, acho que foi até 2007, que de vez em quando ia passando e chateando, fotografando, perguntando, na altura com o Sr. Agostinho, assisti obviamente a fundições, assisti a fazer os moldes, que eu demorei a tradição, ele levei um elemento feminino dentro da fundição, no dia da fundição, que a Dona Ana permitiu, excepcionalmente, que estivesse até ligar o forno,
Depois tinha que sair. Desculpe interromper, Luís, mas a pergunta que se impõe e correu tudo bem? Não. Eram 8 sinos, ao saíram 6 e o Sr. Agostinho disse. Eu não disse. Por isso confirma-se que a mulher tem um pacto com o diabo. Eu fiquei muito embaraçado na altura e pedi desculpa. E depois às tantas quando sim me apercebi. Eu estava a pedir desculpa por a mulher ter um pacto com o diabo. Mas a verdade é que e pronto, e foi assim. Depois o livro acabou por sair só em 2018, porque entretanto foram aparecendo coisas. Apareceu o Sino de Cruz, que é o sino mais antigo de Portugal, de 287, que apareceu numa situação, uma coisa fabulosa, uma história comovente, porque ele aparece rapidamente. Temos um terremoto no século XVI em que a igreja de São Pedro de Cruz, no Rio Antejo, ela cai completamente por terra. Ela depois reconstruída no século XVIII. Mas eles fazem a trasladação do cemitério, escavaram literalmente uma gruta e puseram todos os esqueletos dentro dessa gruta, e o sino colocaram junto com o corpo, porque aquele sino tinha tocado quando aquela gente tinha sido batizada, quando eles casaram. Eles morreram, acompanhou-os toda a vida, chamou-os à missa todos os domingos, e então acompanhou-os para lá. E era comoventíssimo. E aquilo foi encontrado na escavação arqueológica, depois chamaram para estudar, e as coisas começaram a ser. Eu já nem tenho memória de. Porque depois iam aparecendo, por exemplo, meios de pessoas no Brasil, tinham aparecido sinos em embarcações fundadas ao largo do Brasil. Eles queriam saber se era português ou não, através do sino. Isto tudo foi uma bola de neve. E, entretanto, eu comecei a ser conhecido entre os meus amigos e colegas como o professor Sininho e o professor Badal. E até os meus alunos, na altura, também davam umas aulas, eles depois chamavam-me o professor Sininho. Sempre era mais simpático o professor Badal. E depois começou a haver uma rede de boas vontades em que imensas pessoas, não sei como é que aquilo aconteceu, foi uma coisa espontânea, sempre que viam um sino e conseguiam ver a data e o fundidor, mandavam-me um SMS, mandavam-me um e-mail. Eu ia apontando e de repente tinha gente que eu já não conhecia, não sabia quem era, mas estavam a mandar a dizer: olha, eu estive não sei onde e vi um sino do fundidor tal, do ano tal. E fui juntando, e à conta disso tenho um inventário de 1000 e tal sinos, só com base de boa vontade, só de boa vontade. E por isso é sempre uma coisa muito, muito pessoal, foi um hobby, sei como estranho, tornou-se muito, muito, muito pessoal também em termos emocionais, não é? Com as ligações que se vai criando, e de todos os trabalhos que já fiz, todas as áreas que já estudei, este sempre esteve à parte, porque este sempre foi a decoração das pessoas. Muito bem. Mas então é seguro assumirmos que, apesar de não haver muita produção escrita na altura, o tema foi recebido com algum entusiasmo, não só pela comunidade académica, como também pela sociedade civil. Eu lembro quando lançamos o livro em 2008, nós fizemos a apresentação no Porto, em Coimbra, em Cruz e em Lisboa. Eu lembro que em Lisboa foi no Museu da Música, que agora vai mudar para Mafra, e em que, às tantas, os funcionários do museu tiveram que me segredar a dizer: nós queremos ir para casa. Era meia-noite. E as pessoas não paravam de fazer perguntas. Eu já publiquei muita coisa, já fiz muita apresentação, já vi muita paixão do lado da plateia com outros temas, mas nada se compara consigo. Nunca. Não tem nada a ver. As pessoas ou já são apaixonadas, têm o bichinho, a gente chama, não? É que até o bichinho é para a vida. Okay? Eu neste momento estou-me a conter, é como os alcoólicos agora. Eu sou sempre e serei sempre alcoólico, mas estou controlado, porque senão descontrolo outra vez. Quem tem o bichinho vai e não se cala, somos uns sacos tremendos. Quem não tem o bichinho acha estranho primeiro e depois entranha. E depois, quando der por ela, está contaminado, também já se foi. E nunca tive. Aquela apresentação foi uma coisa incrível, porque eu não me apercebi que aquilo começou tipo, sei lá, às 8h30, à meia-noite. E se eles não nos têm expulso, nós continuávamos, se calhar ainda hoje, ainda lá estava a responder a pergunta. É tudo muito. No Brasil, por exemplo, eu escrevi um texto. Eu não estava a procurar nada disto, mas depois os sinos também nos perseguem, ok? A culpa não é só nossa, alcoólicos, a garrafa anda atrás de nós. Eu estava no arquivo em Lisboa à procura de informação que não tem nada a ver com sinos. E de repente aparece-me uma carta, século XVIII, de um governador, tipo Pernambuco, a pedir um sino, a reclamar por um sino, o sino nunca mais chegou, e depois eu comecei à procura, quando dei por ela, encontrei 98 documentos, e era só cartas, correspondências. O sino já seguiu, onde é que está o sino? Eu não encontro o sino, não sei o quê, de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. E de repente eu percebi os sinos, até a independência do Brasil em 1822, aparentemente, segundo aquela documentação, eram todos pedidos em Portugal e mandados para lá. Quando rachavam, vinham para cá de barco e depois iam para lá. Claro que isto demorava às vezes 8 anos. E
E entretanto, resolvi escrever um artigo sobre uma coisa, não percebo nada da história do Brasil, não é? Com imenso respeito, com imenso medo, lá escrevi. E quando enviei para uma revista científica para publicar, aquilo é feito, aquilo que se chama referees, os provas cegas, ou seja, muito bem, há outros colegas, nós não sabemos quem são, que leem aquilo e corrigem para garantir que cientificamente está correto. E um deles, muito bem, era português e o outro claramente era brasileiro. Eu não sei quem for, mas percebia-se pela maneira de escrever. E o nosso colega brasileiro riscou o texto de cima a baixo. E chamou-me colonialista. E por aí fora. O editor da revista telefonou-me muito, eu nunca vi uma pessoa tão embaraçada a dizer: eu vou-lhe mandar o texto corrigido, mas olha, não leva mal, não se irrita, não, manda lá isso, não há de ser nada. Quando não mandou aquilo que ele estava riscado de cima a baixo. Ok, então, eu andei a tentar publicar aquele texto anos. Quando finalmente o texto saiu numa revista, e foi na Portugal, uma revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ninguém deu pelo texto, ok? Porque eu estava cheio de medo, que ia ser linchado. E felizmente, é exatamente a antítese. Nós, quando publicamos, não queremos que as pessoas leiam. Eu fiquei tão feliz, fiquei em silêncio à espera uns dias. Não aconteceu nada, ninguém me vai linchar. Que bom safeiro, e deixei ficar. Anos depois, venho a descobrir, em Catadupa, que no Brasil toda a gente conhecia o texto. Toda a gente conhecia o texto. E que outros investigadores tinham pegado naquilo e tinham seguido. Então isto são histórias e mais histórias e vamos tocando na vida destas pessoas, daquela pessoa, daquele investigador. Outros que seguiram aquela coisa de vamos pegar nas cinetas que estão nos navios, porque é tão difícil perceber um navio naufragado de que nacionalidade é que é. O sino muitas vezes ajuda e por aí fora. Por isso eu espalhei um bocado de caos também, porque dei cabo da vida de muita gente, como diz. E depois deixei de controlar, já não sei, da minha parte, dos contactos que tive, da informação que passei. Às tantas trocava mails com gente de todo o mundo por causa dos sinos, nunca tive nenhum tema que fosse tão viral. E depois chegou um ponto em que decidi que era a altura de me afastar, parar de beber tanto e pronto, retirei-me um bocado e dar também lugar a pessoas como a Diana e como outros que têm continuado muito bem o trabalho de investigação. E obrigada a todos nós, aprendizadados, os gigantes que caminharam antes de nós. E desculpem qualquer coisa. Ora é essa, só podemos agradecer, pelo amor de Deus. É uma paixão daquelas que, pelo menos para mim, é com todo o gosto que eu partilho. Vamos passar agora a palavra ao Carlos. Antes disso, vou aproveitar para fazer só uma homenagem aqui ao Sr. Arlindo, que hoje também celebramos o legado dele. E por isso, queria começar por perguntar como é gerir a última fundição de sinos em Portugal. Quantas pessoas é que lá têm a trabalhar, com que frequência é que ainda fundem sinos? O que é que nos pode contar desta experiência atual? Boa tarde a todos. Quero agradecer também à Diana Felícia e à Câmara de Gondomar pela iniciativa. Saudar os meus primos de Rio Tinto. Essa pergunta é uma pergunta daquelas perguntas que é responder coisas práticas. Quando ouvimos todas essas emoções que estão à volta dos sinos, porque eu dizia à Patrícia que está ali, que é uma das mais recentes que foi contagiadas pelo vírus, pelo bichinho, e é como ele diz, aquilo que depois é um problema de entrarem assim, não sei mais. Portanto, olha, agora pode enguardenar, fazer como ele fez, eu vou ver se depois outra vez que ele está um bocado afastado. Pronto, respondendo à pergunta, como é que é gerir uma empresa destas? Antes de dizer isso, eu queria dizer que o meu pai tinha uma excelente relação, isso pode ser confirmado com o meu primo, com a família da Fundação dos Sinos Rio Tinto, mas o mesmo não se passava com os outros irmãos dele. Não é verdade? Portanto, houve uma altura em que a empresa de Braga preferia que a empresa de Rio Tinto mais sintonizado. Não existisse, mas isso nunca foi a ideia do meu pai, que sempre achou que se devia fazer um acordo de preços, e sempre houve, do que eu percebi, na altura eu não estava na empresa, que havia uma boa relação entre as duas famílias, por parte do meu pai e com vocês, não é? Correto. Os Consigo, preços eram estabilizados, os preços sobretudo eram estabilizados. Pronto, lembro uma altura, vou só contar uma história antes da resposta. Uma altura que me chegou lá um cliente e fazer um orçamento. Eu acho que levava um relógio. Eu fiz o preço, aquilo acho que era 3.000 e tal, quantos, devem quantos. E o senhor, já com uma idade, virou para mim e escreveu embaixo 1.500. Eu olhei para aquilo e disse, mas o que é isto? Isto é o que eu vou pagar por isto.
Não vai pagar como? São 3.000 e tal, mas você faz um preço. Isso é uma ofensa, que se eu fizesse preço e ganhasse dinheiro, eu estava a roubá-lo. E isto foram 3 ou 4 vezes que este senhor veio de Vila Riba d'Âncora, que era a paróquia. Recomendo vivamente a quem tem bichinhos, os filhos, a ir lá conhecer a torre. Porque aquela torre, o campanário não é um arco, tem a forma de um sino. Vale a pena por isso. E quem não tem um bichinho também pode ir lá mesmo, pode apanhá-lo. E esse senhor foi um chato, que ia-me lá de vez em quando pedir um preço. Até que um dia disse assim: olha, eu já não tenho mais o que dizer, já não quero dele, mas olha, eu vou dar aqui um contacto. Vai ligar com a minha prima, Dona Ana, da Fundação de Sinos Rio Tinto, lá que eu levo a mala. Olha, sapato, a mala é do eu, já não posso ouvi-lo. Eu negociei com eles, se consigo uma redução, mas esse preço é impossível. O senhor do celular foi para casa e passaram os tempos, manda um cheque daquele valor. Sem mais nada, pego encomenda, obra, e pago já. O meu tio, o escritório Serafim, recebe aquilo, tem aqui um cheque, manda-me isso para baixo. Eu percebi que ele queria pegar no cheque, meti na gaveta e fechei aquilo. Ao fim do mês, ou dois, ele ia para saber se os filhos estavam prontos. Logo o meu tio, já mandei isso para baixo. Como é que está a obra dele? Está parada. Tu tens o dinheiro, paraste, porque ele quer ser meu. Então por que não respondeste ao pai? Eu já respondo. E fiz um contrato com um valor de 3.000 e tal pontos, e com os 1.000 e tal, um cheque, numa tal, sobre um tal, como sinal. O resto será pago no final da obra. Assinarmos 2 cópias, faz favor, assina, carinho que o senhor vai aqui e vir para aqui. E ele fez isso. Cumpriu a sua obra, pagou no final e disse: olha, foi um gosto negociar consigo, só depois eu não tive gosto nenhum. Estas histórias acontecem quando nós temos boa relação com os estudantes, como também a Rio Tinto tinha, naturalmente, porque os estudantes também são normalmente pessoas de contrário, e nós também. Há muito neste negócio esta questão da comunicação com os estudantes, os laços que se criam, e isso é um aspecto importante, não só os estudantes, os fornecedores, mas com quem investiga. Esta notazinha eu acho que é importante para mostrar também a relação que há que havia e há entre, não temos estado muito. Foi também com pena que eu soube do encerramento da empresa. Pelo que foi possível fazer, no sentido de manter o espaço ligado à indústria de cinema em Portugal, à arqueologia industrial, acho que a Câmara de Gondomar, como entidade pública, e os privados podemos, se fosse possível, entre todos conseguir fazer um projeto que incluísse a Fundação de Ciências de Braga, a Fundação de Ciências de Rio Tinto, a Granja Nova em Lamego e Alveiaze também, que foi feito recentemente uma publicação sobre isso. Fernandelos também. Pegar nisso, fazer um roteiro e tentar que esses espaços sejam preservados do ponto de vista histórico, também com um uso zoológico, pode ter alguma rentabilidade, não sei, isto em conjunto, todos em conjunto fazer uma rede, é não deixarmos perder valores que representam muito, e isso é um desafio que fica aqui lançado. A autarquia, da parte que nos toca, podemos também dar a nossa contribuição para que se mantenham estes... Vamos falar também um bocadinho mais disso, até do papel que a Fundação de Sinos de Braga tem desempenhado nesse sentido. Perguntam quantas pessoas estão. Também já foram 10, depois passaram para 5, nós também já fomos 50 e tal, e agora somos 32. E assim, a nossa empresa, a família, as 4 gerações, a primeira e a segunda geração, só faziam sinos praticamente, faziam uns cabeçalhos, mas não era uma coisa de grande dimensão. Com o meu avô, com o Serafim de Silva Jerónimo, quando ele veio para Braga, ele não criou uma fundição nova. Já existia a fundição de sinos de Braga, que era de um José Gonçalves Coutinho, já existia, mas estava mal, e o meu bisavô comprou aquilo por 25 contos na altura, em 1932, e aí começou, e o meu avô começou a fazer os mais cabeçais, a postar os cabeçais de ferro, depois fez uma parceria com o relojoeiro da Almada, que era o Cozinha. Também tinham uma parceria. Tínhamos uma parceria com eles. com os relógios. Então nós fazíamos sinos para ele, ele fazia relógios para nós, até que um dia aquilo correu mal. Eram 6 sinos e um relógio para tocar a Ave de Fátima,
e aquilo tocava mal. Ele dizia que os sinos estavam desafinados, o meu avô não, o meu avô está desafinado. E no meio daquela troca de acusações, o meu avô acaba por falar com o padre, assim à parte, pergunta quando é que ele vai pagar pelo relógio e diz: olha, eu pago o relógio pelo mesmo preço. Se funcionar, paga os sinos e o relógio, se não funcionar, não paga nada. E o padre entalado que estava aceitou, o meu avô foi à França, traz relógios, monta, fica a funcionar, passámos a importar relógios. 6 anos depois passámos a copiar esses relógios e fazê-los. Passámos de fundidores para relojoeiros. E depois relojoaria mecânica, aqueles mudaram o peso, rodando as pesos. Depois veio a eletricidade, relógios elétricos, apareceram os relógios elétricos, chamámos uma empresa de eletricidade para trabalhar connosco. Depois passámos nós, mais tarde, a fazer a parte elétrica. Depois vinha a eletrónica, então vêm os órgãos, também começámos a importar harmónios, aqueles harmónios dar o pedal, dar folga e tocar. Depois vem a eletrónica, o início da eletrónica, os primeiros órgãos eletrónicos e os primeiros controladores eletrónicos passivos, já com motores. E aí fizemos um protocolo, estava na universidade, no meu 2º ano, creio. E a empresa fez um protocolo com o Universidade de Minho para desenvolver um relógio computarizado. Foi o primeiro projeto da empresa de investigação e desenvolvimento na área eletrónica. Ao mesmo tempo, uma empresa de Braga, que era a Caixapuz, que é uma fábrica de balanças, fez um projeto da primeira balança eletrónica em Portugal. E o diretor de eletrónica, o Dr. Carlos Couto, que ainda é vivo, foi que dirigiu esses 2 projetos. Portanto, fizemos o primeiro relógio. Aquilo foi um salto muito grande em termos de negócio, porque passamos a ter uma máquina que tocava os sinos e as horas, e o amboava, picávamos, comandava os mostradores. Passámos a ter um trabalho, digamos, integral, ou seja, nós fazíamos os martelos, fazíamos os motores de amboar, fazíamos os relógios, fazíamos os sinos, todo aquele conjunto é que permitiu a empresa manter-se, chegar onde está hoje. Se não tivesse dado esse salto no meu avô, já não estaríamos cá. Então, só fazer sinos é impossível de manter uma empresa, porque... Já agora deixe-me aproveitar essa deixa. Não sei se quer falar um bocadinho sobre isto. Atualmente vocês também têm feito algumas intervenções de recuperação no património já existente e essas intervenções implicam muitas vezes a recolha dos dados dos sinos que já lá estão. E, portanto, é um conhecimento que se está a preservar. E, por outro lado, estamos a falar tanto de sinos em contexto religioso, não sei se quer aproveitar para falar de um que não é de todo de um contexto religioso e que sei que foi muito recente. Nós temos há uns projetos que não têm a ver diretamente com a Igreja, há clientes fora da Igreja, que é o nosso principal cliente, 98% do nosso negócio é a Igreja. Mas este caso, o caso do IPO, que nos contactaram, mandaram um e-mail, só que o e-mail foi para o spam. E ligou-me o Presidente da Junta de lá de Braga, ele achou, vocês receberam um e-mail, o IPO está a falar com vocês, quer fazer um sim, vocês não respondem. Eu estava fora da empresa, liguei para lá, sabe, se é um e-mail do IPO. Não é e-mail. Qual é o e-mail? Tínhamos o e-mail, tinha ido para spam. O que é que eles queriam? Meter na unidade de pediatria. No IPO tem 2 unidades, tem a de internamento e a de ambulatório. Meter um sino, que é um projeto internacional em que o sino diz: lutei, venci, toca o sino para celebrar. Quando as crianças ficam livres do tumor, estão curadas, vão tocar esse sino como sinal de liberdade, de cura e como motivação para os outros que estão ainda no caminho, não é? E desafiámos para isso. Eu achei interessante muito interessante o projeto. Eles queriam que a gente oferecesse o sino, não estamos aqui para oferecer sinos. Nós saímos da pandemia com 2 anos muito maus. Nós em 2021, em fevereiro de 2021, estávamos com mais de 65% de redução de custos, de redução de vendas. Nenhuma empresa se mantém com uma redução de 70% de vendas, não é? E tivemos que fazer então layoff de Covid e fizemos alterações estruturais grandes na empresa naquela altura. Mas passados 2 meses já tínhamos ultrapassado os 65, já estávamos nos 60, mas já não tínhamos apoio e tivemos que andar com isso. E foram 2 anos bastante difíceis. E sabe, nós passámos por isto, agora não posso fazer isto, mas damos apoio. E eles vieram a Braga, um projeto que sensibilizou, eu fui ver a unidade e impressionou-me positivamente a forma como as crianças escreviam, por exemplo, sobre o que é liberdade. Que lá estava. E eu lá está, o que é liberdade para eles? Foi no 25 de Abril, liberdade. Liberdade é poder tomar banho na piscina em casa, por exemplo. Liberdade é poder correr no jardim. Portanto, nós olhamos para aqui e nós temos que colaborar com eles. Eu disse,
nós podemos, vocês compram o sino e o cabeçalho, e nós estudamos o suporte para aquilo e oferecemos a montagem e as inscrições. Eu disse, nós podemos fazer um bocadinho mais com isto. Nós podemos, como a SIC ia fazer uma reportagem sobre isto, nós podemos trazer as crianças e elas podem fazer os sinos. Vão colaborar no fabrico, vão estar aqui durante um mês, mas podem vir aqui 1 ou 2 vezes, numa das fases e fazer. E vieram os miúdos todos, e tiveram com a mão no barro, e com a mão na cera, e sujaram-se e brincaram com aquilo. Eu fiz lá uma brincadeira na reportagem, que mostrei os materiais, tinha uma latinha, uma malguinha, tinha o barro mole. E disse, vocês, isto aqui é o barro, e fiz o dedo. Isto é delicioso, e fiz assim, e troquei o dedo. Não fiz, meti o dedo à boca. E eles ficaram assim com uma cara, a olhar para uma cara de nojo. Eu disse, mas tenho que tocar o dedo antes de entrar à boca, para ter assim uma piada. O meu filho virou-se a mim engraçadinho, quando estas coisas passam muito. E os miúdos estiveram a brincar com aquilo, e depois fizemos, no dia em que se retira os sinos, nós fazemos não sei se vocês tinham essa prática, quando os sinos se retiravam da cova e depois se partia toda a argila, se tinha os sinos todos à amostra, no fim desse trabalho, a minha avó fazia um lanche para eles todos comer, os da fundição. Não sei se vocês tinham essa prática. Nós fazíamos isso no dia da fundição. No dia da fundição. Nós era no dia... Quer corresse bem, quer corresse mal. Nós era só depois de a mulher. E nós o que fizemos? Quando normalmente partimos a mudação do sino, a argila, e quando o sino está limpo, pendurámos e tocámos e ouvimos-lo pela primeira vez. E esses 2 sinos, quem partiu a argila e a retirou foram os alunos. E quando se pendurou o sino e se tocou pela primeira vez foram os alunos. Eles tocaram o sino pela primeira vez e ouviram pela primeira vez. Isto marca o ir lá fazer, mexer no barco, mexer na cera, assistir à fundição no dia aquele calor. Depois nós pomos assim uma barra de madeira comprida e eles metem a barra de madeira nos canais que estão cheios de metal líquido derretido. É como se fosse a lava, vocês vejam o que é para a lava, metal líquido, uma coisa parecida. Metam a barra dentro do metal, entrem lá dentro, a barra começa a tremer, começa a ferver, eles sentem o peso do metal. Foi uma experiência que eles fizeram, foi muito bonito. E depois, quando aquilo foi acabado, foi pronto, foi montado. Na inauguração, eu fui lá para tinha um discurso, tinha uma coisa para dizer. E depois foi lá o testemunho daquele miúdo que está ali, que foi curado e que estava aos avós, a falar, os pais. Aquilo foi emocionante. Eu depois daquilo que ouvi, o meu discurso mudou completamente. A minha mensagem foi diferente e disse, olha, fica já aqui a promessa da empresa. Isto tem que continuar. Portanto, o que eu vos desafio é que nós fazemos um protocolo, está agora a ser terminado, um protocolo para todos os alunos, todos os miúdos que passem pelo IPO, depois têm estágio garantido na nossa empresa, na área postal. Se nós temos essa área, tem estágio prioritariamente sobre qualquer outra pessoa. E em termos de emprego, a mesma coisa. Ou seja, quem passar pelo IPO, passou 2 anos ou 3, o que foi, em tratamento com atrasos, quando tem uma prioridade. Isso foi o que nós fizemos, de facto. São projetos, não é o valor de 2.000 e tal euros, que teria gostado, assim, um negócio, mas é o símbolo que aquilo tem e o impacto que tem nas nossas vidas. Obrigada, Carlos. É uma história muito interessante e eu achei que fazia todo sentido contá-la aqui. Vou passar a palavra ao Dr. Alberto outra vez, para falar um bocadinho sobre o seu pai. Eu disse há pouco, muito brevemente, que o seu pai era o sineiro que fundia, mas era um sineiro que tocava também. Certamente se recorda destas estruturas que existiam lá na fábrica. Não sei se quer explicar muito rapidamente como é que isto opera, se prefere que seja eu a explicar. Relativamente ao relacionamento que havia entre as 2 principais fundições do país, de Rio Tinto e de Braga, incomparavelmente maior a de Braga, obviamente, até porque havia 3 ou 4 famílias que estavam dela dependentes, assim, os seus tios, nomeadamente o seu pai. Portanto, 3 ou 4 famílias que dependiam dali e, logicamente, tiveram que incrementar a fábrica de sinos de Braga em detrimento da de Rio Tinto, que só tinha uma família dependente, certo? Daí que, nomeadamente, até verem pelas palavras do engenheiro Carlos, que tinham 40 ou tinham 50 e tal pessoas a trabalhar, nós tínhamos 10 ou 9.
Portanto, já estavam a ver a dimensão. Nós fazíamos, por exemplo, fundíamos 10 ou 12 toneladas ano e Braga fundia 70 ou 80 toneladas. Chegamos às 40 e tal toneladas, acho. Mas está a ver, nós, o máximo que tivemos foram 12 toneladas. Portanto, já está a ver a dimensão. E depois o mercado interno não era suficiente para tanta coisa. De modo que nós, por exemplo, enquanto tivemos as colónias em África, vendíamos muito para as missões, certo? África, Moçambique, Angola e Guiné, vendíamos muito para essas missões. Com o advento do 25 de Abril, de 74, e a introdução do comunismo, sem desprimor da política que foi incrementada nesses países, não vendemos mais um sino que fosse para essas ex-colónias, certo? Vendíamos também, por exemplo, para aquelas comunidades portuguesas, espalhadas no Brasil, nomeadamente, na Venezuela, e também tínhamos algumas lanças em África, como em Espanha, que tinha grandes sineiros em Espanha, e até no norte de Itália cheguei a ir a pôr uns sinos em Itália, pasme-se, assim, e manda ouvir, é uma coisa que é perto de Turim, como deve saber. Bom, estava eu, entretanto, a dizer, fazer esta introdução, que realmente entre Rio Tinto e Braga sempre houve uma certa simetria, e particularmente como o senhor pai do engenheiro Carlos, o senhor Arlindo, que era visita até da minha casa e eu também da casa dele, nós, nomeadamente, encontrávamos precisamente para discutir a questão de preços. Aquele contrato que vimos aqui era precisamente isso. Não, mas quer dizer, havia às vezes a tendência para apanhar o cliente falou há bocadinho de um pároco qualquer que queria levar os sinos por um determinado valor e depois ia a Rio Tinto para ver se Rio Tinto fazia mais barato. Não, havia esse intercâmbio de que preço por preço o cliente que optasse por aquele que entendesse, não é assim? O Carlos contou uma história deliciosa, a minha mãe também, quando aprecia um padre a dizer que porque em Braga faz mais barato, não sei o quê, olha, ponha-se na rua, não estou aqui para ser roubado e para mais por um padre. Não é? Pronto, depois assim dizendo, adiante. Pronto. Entretanto, vamos agora então falar do Henrique Costa Sineiro, não fabricante de sinos, mas tocador de sinos, que era um exímio tocador manual. Não com os sistemas que há agora, assim, mas com a chamada aranha. A aranha era um sistema com 2 manípulos, um para cada mão, e abria eventualmente 4 pedais, assim, 4 pedais, e esses pedais e os manípulos estavam ligados por arames aos badalos dos sinos. Né? E eu lembro perfeitamente que o meu pai era convidado para fazer concertos com música sacra, música profana, mas até o Verde Gaia era capaz de tocar, assim, ou Rita Redondaçai, ou a Rosa Redondaçai, coisas assim do género, mas também músicas sacras, é óbvio, né? O Ave de Fátima, o Ave de Lourdes, o Westminster, enfim, coisas assim que o meu pai, com a aranha, fazia. Agora, é claro, nós ouvimos há bocadinho aquele bocadinho enxerto do carrinonista, já com outro sistema, não é assim? Não, era uma aranha. Uma aranha. Agora, quem vai aos Teleiros ou quem vai a Mafra vê o Trebling, vê os Treblings e o Abel Chaves, que é seguramente o maior carrinonista europeu, assim, que ele tirou com os Limalinos, foi o melhor aluno de Limalinos na Bélgica, é o melhor carrinonista, quer dizer, não há comparação possível, e a gente só espreita, só sabe quem é o Abel Chaves quando ele espreita a janela. Gostaram? Né? Tocar em 50 e tal sinos não é fácil. Hoje em dia temos a vantagem de poder ver na internet. Mas quer dizer, o meu pai era efetivamente um exímio carrinonista, dava, como disse, alguns concertos, nomeadamente em Rio Tinto, que tem 17 sinos, como é lógico, não é assim? Estou a ler-me também dos concertos que o meu pai dava em Paranhos,
que tinha 10 sinos. Só para acrescentar, o carrilhão também fundido Sim, em Rio Tinto. foi feito em Sim. e também, curiosamente, na Penha, em Guimarães, que são também 14 sinos, coisa do género, que também o pai cada passo era convidado para dar os seus concertos, nomeadamente nas festas da Senhora da Penha. Eu trouxe este pequeno excerto, que com a sua permissão vou partilhar com os nossos convidados. Isto é uma carta do Henrique, portanto, que ele endereça aos seus pais durante a tropa, e vejam o cuidado. Constou-se-me que o carrilhão já há muito que não tem tocado. Eu sei que o rapaz casou e por isso é provável que tivesse abandonado o ofício. Diga-me alguma coisa a este respeito. De resto, eu quando aí for, ele vai tocar, pois eu tenho muita vontade nisso. Vejam só a preocupação e o cuidado em estar presente no carrilhão que eles próprios tinham fundido para Rio Tinto. Creio que essa passagem deve ter ocorrido no tempo em que o meu pai cumpriu o serviço militar. Sim. É de 49. Isto foi engraçado aos seus avós. Sim, Ele dava conta do... Ele cumpriu o serviço militar em cavalaria em Santarém e portanto, deve ter sido nessa altura. Claro. Mas eu tenho memórias dele a tocar, lembra-se de o ver? Então eu acompanhava o meu pai. Eu lembro que, como é normal, estes carrilhões que tinham as tais aranhas, ganhavam muita ferrugem. Né? Os arames ganhavam muita ferrugem. E, portanto, nós saíamos de lá, depois de tocar os sinos, né, que estavam por cima de nós, vinhamos cheios de ferrugem nos cabelos, da ferrugem que estava acumulada nos arames e nos badalos também, né? Nos badalos. E, claro, além disso, também vínhamos com os ouvidos, claro, por favor, né? Porque estar ali a ouvir os sinos, assim, claro, baixo, não sei. Mas eu gostava imenso de... Já agora deixe-me só perguntar, a Ana tem alguma memória que tenha ouvido a sua mãe a falar? Não? Permite-me que eu partilhe uma memória da sua mãe? Porque eu falei com a sua irmã na altura, o que ela repetia era a paixão com que o seu pai tocava os sinos. Dizia que o via muitas vezes os olhos fechados, só a sentir a música e só a seguir o ritmo. E é um detalhe que me parecia interessante. É delicioso. Confirma, claro. Sim, confirma, até porque pronto, o meu pai tinha formação musical. Não é? Essa parte eu não sabia. Pronto, tinha formação musical. E ele era músico residente da banda velha de Rio Tinto. E tocava um instrumento que nada tem de percussão. Os sinos são instrumentos de percussão. O meu pai tocava clarinete. Okay. Clarinete, pronto. Eu frequentei o Conservatório do Porto, mas a ida para Coimbra cortou-me um bocadinho as pernas, não é assim? Não concluí o curso da Conservatória, fiquei-me só pelo solfejo e pouco mais, não é? E, portanto, não posso tocar assim os sinos como gostaria de tocar, porque acho que é uma arte muito interessante. Há muito poucos carrilhonistas aqui neste país. É uma arte... É cada vez menos sineiros mesmo, na verdade. Sim, é uma arte que tende, se calhar, a desaparecer. Com o devido respeito, apreciei imenso a intervenção do engenheiro Carlos relativamente ao que fez com o IPO, à promoção que também fez de eventualmente aqueles miúdos que conseguiram afastar a doença e curar-se, e outros que se licenciassem, que tinham um emprego garantido na empresa, não é assim? Pronto, sim, senhor. E ele também tocou um assunto muito importante. O mercado dos sinos não se resumia só a servir as igrejas. Não é? Os sinos não iam só para as igrejas. Os sinos iam também, por exemplo, para barcos. Todos os barcos, não é, têm um sino. Naturalmente, o engenheiro Carlos terá conhecimento de grandes vitórias que conseguiu. Olha, aquele barco está equipado. Por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que a Sagres, o sino que está no Sagres, é meu, foi feito lá em Rio Tinto. O sino de Dom Fernando e... Ai, meu Deus, faltam-me agora Dom Fernando e Glória. Dom Fernando e Glória. Dom Fernando e Glória. Dom Fernando e Glória também tem um sino nosso. E também, pronto, nós equipávamos, por exemplo, estabelecimentos de ensino. Assim, todos os liceus e escolas, pelo menos no meu tempo, quando faltava a campainha, não é, para avisar os alunos de que terminou a aula, não é? Faltava às vezes a luz, então tocavam, acionavam o sino,
para dizer, olha, acabou, pronto, vamos usar. Nós tínhamos como clientes, portanto, estabelecimentos de ensino, navios e câmaras E os quartéis de bombeiros também. Os bombeiros. bombeiros e casas senhoriais. As casas senhoriais, todas elas gostavam de ter e ostentar um sino à entrada que era acionado, não é assim, para o porteiro ver a porta. Pronto. Obrigada. Ana, portanto, tudo isto que eu estou a mostrar aqui hoje, só para referência, foram informações que me foram maioritariamente cedidas pela família da Ana e do Sr. Alberto, na altura. Outras tantas são recolhidas das investigações do Luís, mas o que se vê aqui agora são parte da coleção de carimbos, certo? E ali algumas das séries que foram utilizadas. Eu separei um bocadinho os assuntos, portanto vamos falar primeiro dos utensílios, depois falamos da parte do arquivo propriamente dito e dos documentos. Queria perguntar, eu sei que estes objetos são todos guardados na fábrica, mas respondendo um bocadinho à provocação que o engenheiro Carlos lhe fez há pouco, como é que via isto a funcionar? Era engraçado no museu, realmente. O museu para mostrar como é que se faziam estas técnicas, como é que se usava. Porque essas peças são muito engraçadas, têm em relevo, o baixo relevo tem os santos, tem as rendilhas, são engraçadas. E está tudo preservado, tudo que ficou lá, o resto dos equipamentos que estavam na fábrica foram também retirados, as cestas de menor dimensão, certo. As mesinhas de rodar as cestas das Penso que não. Não sei. Sou sincera. Pronto. E o arquivo? E o arquivo foi organizado por si. Certo. Mas onde é que ele está desde então? Já foi lá mexer nele? Ele está direitinho? Eu penso que está direitinho. Eu confesso que ainda não senti esse bichinho. Ainda não tocou o bichinho. Só para se ficar com uma noção de uma referência de tamanho, isto são várias pastas. Aqui nestas pastas estão maioritariamente, ou está a correspondência trocada entre os cineiros de Rio Tinto e os seus clientes. Isto foi informação que foi recolhida no âmbito da minha tese de mestrado, mas não está pública, pelo menos não está de domínio público. E nestas outras mais ao lado aparecem uns quantos contratos de fundição de sinos, aparece o estacionário da empresa, publicidade, recortes de jornal. Portanto, é um manancial de informação que na verdade não existe em muito mais sítios. Por isso eu queria saber a sua opinião em relação à abertura deste espólio, à possibilidade de... Sim, estou disposta a segui-lo, Sim, havia disponibilidade para fazer a doação, por exemplo. Desde que ficasse acessível às pessoas poderem consultar e ver. E onde é que gostava que ele ficasse disponível? Aqui mesmo em Gondomar? Sim, em Gondomar. Sim. Mas pronto, em qualquer lado, mas desde que seja realmente... Vou só dizer que temos cá a chefe de divisão responsável pelo arquivo histórico e, portanto, vão já mediar o contacto na tentativa de que consigamos fazer essa doação. Efetivamente são documentos muito, muito importantes e que não têm paralelo, tanto quanto eu conheço, não sei se o Carlos também tem um acervo destes magnífico conservado em Braga. Temos o histórico de todos os sinos fabricados pela empresa. Está estudado? Tivemos um investigador a trabalhar nisso na pandemia. Sobre os sinos ou sobre os relógios? Sobre os relógios. Foi o Yuri. Mas ele pegou o arquivo que tem sinos e relógios contados juntos, não é? Okay. E até achamos umas coisas interessantes, mas ele tem que pegar aquela informação e tratá-la, porque ele ficou com ela toda. Portanto, há muito caminho para abrir ainda. Com os arquivos de Braga e de Rio Tinto, ainda há muita coisa que pode ser feita. E já agora, se temos aqui a ver toda a documentação. Se calhar devemos esperar essas coisas também têm que dar dinheiro. Não podemos. Eu sou contra pedir dinheiro ao Estado. Eu não quero nada do Estado, muito seriamente. O facto de dê dinheiro às empresas, não quero que dê dinheiro às empresas, deixa-nos trabalhar. Agora é assim, a Câmara faz, a Câmara pode fazer uma autarquia. Os privados também deviam entrar nisto, eu defendo isso, mas isto tem que ser rentável. O investimento que é feito, imagine, o vosso espaço, tem que ter rentabilidade. Se não for rentabilidade, é mais um custo à Câmara, mais um custo para todos nós. E essa filosofia temos que acabar com isso. Eu sou profundamente contra a intervenção do Estado. O Estado faz. Nós temos que fazer a nossa parte. E há uma coisa que nós podemos fazer, que é criar um negócio novo em Portugal. A Fundação de Ciências de Rio Tinto e a Fundação de Seguridade podemos criar um negócio. Eu não falei com os meus sócios, mas acho que são capazes de aturar a ideia.
que é Já que a atualidade abordou isso. os sinos pequenos. Falámos disso. É assim, nós temos que importar de França uns sininhos pequeninos, fazer a benção dos sinos e tudo isso. Nós podíamos ter aqui uns sinos feitos nacional, a nível nacional. Aquilo é Mini uns carrilhões, pequenos sinos escolas, para poder, e podíamos, isto podia ser fundido em Braga, mas podia ser fundido na função dos sinos de Rio Tinto, que era uma forma de dar vida. Aquilo é uma função de grande escala, uma coisa pequenina, não é? Estamos a falar para fundir aqueles sinos pequeninos. Eles fazem aquilo em cera, acho eu, e fazem tipo um cacho com vários sinos, depois metem uma areia para vestir aquilo, depois vazam aquilo, vazam vários de uma vez. É que não tem um som bom. Nós podíamos fazer essa coisa, em vez de estar a importar. Fazíamos isso e era um produto de merchandising para vendermos na rede das fundições de Portugal, Braga, Rio Tinto, Granja Nova, Alvaiás, as outras todas, e tinha de cada um, e depois podíamos chamar a Catedral de Braga, a igreja não sei onde, podíamos fazer um sino com o seu nome para vender numa visita à torre. Pronto, e aqui começámos, vou ter que falar um bocadinho, se me der 2 minutos. Se calhar já lhe passo a palavra a seguir. Deixe-me só Ok. terminar aqui a questão do arquivo e já lhe passo a palavra. Porque há outra questão que o engenheiro tem que falar, que é a coleção de sinos que tem lá em Braga, que é particularmente importante. Mas, então, Ana, haveria disponibilidade Sim. e haveria esse interesse. Eu vou passar a palavra agora ao Luís, porque, na verdade, o Luís, nas suas atuais funções, de alguma forma colaborou ou contribuiu para a criação do que é atualmente o maior repositório sobre fundição cineira, pelo menos que eu conheço. É o único sítio onde temos tanta quantidade de fotografias de sinos, sinetes de fundidores, algum material histórico também, porque as notícias foram carregadas nesta plataforma, que é o Arquiva, e também alguns registros sonoros, certo? Por isso, como é que vê o futuro da preservação destes acervos? E, claro, na verdade, na altura, quando se estudou o Rio Tinto, não havia de toda esta questão da digitalização ainda tão premente. Mas qual é a sua opinião? Isto não foi intencional. É um arquivo online, isto foi feito colocado em 2022, lançamos isto. E aqui basicamente a intenção é, portanto, eu trabalho para o Ministério da Cultura e toda a minha vida, sempre trabalhei, só tive um patrão, o Ministério da Cultura. E na altura a ideia era fazer um arquivo digital para preservar o que já é digital, porque já há décadas que tudo o que fazemos é tudo já digital, mas também preservar a digitalização de coisas que não são digitais, como fotografias, antigamente, fotografias em papel, negativos, slides, a documentação administrativa, né, que o Estado tanto gosta da sua burocracia e produz tantas toneladas de papel, agora mais digital, mas temos um arquivo de papel enormíssimo, temos vindo a digitalizar, para vocês terem ideia e orgulho nos nossos burocratas, nisso somos campeões, ganhávamos medalha de ouro sobre essa modalidade nos Jogos Olímpicos, só que nós estávamos a digitalizar, ultrapassava 2 km de papel, mas eu não estou a dizer papel assim, imaginem uma folha assim e coloquem mais uma, até fazer mais 2 km, ok? Portanto, como veem, somos imbatíveis na burocracia. E a ideia era digitalizar aquilo tudo, disponibilizar aquilo online, foi isso que nós começamos a fazer, ainda estamos a fazer, já temos quilómetros já de papel digitalizado colocado online e no meio dessa documentação toda, entre fotografias de castelos, monumentos mais diversos, mosteiros, conventos, também lá foram as fotografias que eu tirei em 2004 de Rio Tinto, de Braga, mais da Granja Nova e por aí fora. E é daí, eu não tinha percebido isso até tu me ter chamado a atenção. Só para ficar a referência, são 495 entradas refletivas a sinos, entre fotografias, fontes históricas e registros áudio. E só dizer que não é só os seus estudos mais antigos. A recuperação dos sinos, aliás, o estudo de Santa Clara também foi carregado aqui, portanto os sinos de Santa Clara estão disponíveis. Sim, e todo o trabalho que tem sido desenvolvido acaba por ficar cá. Na verdade, não tem paralelo. Nós estamos a pôr tudo online, isto foi junto, foram as minhas fotografias, como foram fotografias de outros colegas meus que restauraram outros sinos, lá em Tibães, por aí fora. As gravações, sim, as gravações são da igreja de Salzedas, em Tarouca. Não me faço ideia quando é que gravei aquilo, tudo isto já foi tudo há muitos anos, mas também lá estão.
Também estão todas as fotografias do projeto, uma série de digitalizações da exposição de sinos que fiz em 2005 na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, e tudo isso está lá, porque tudo aquilo que eu tenho tentado, da minha parte, porque o meu trabalho pertence à instituição para a qual eu trabalho, é tentar meter tudo no arquivo e disponível para todos os cidadãos e contribuintes, que afinal de contas isto é vosso, é nosso. E no meio lá fora, agora, eu já não tinha de todo consciência que já íamos em 400 e tal fotografias, desenhos, digitalização. E dispersos por todo o projeto. Não há um foco só na região norte. Pois, porque neste momento ele ainda apanha essencialmente a região norte, agora estamos a continuar para o resto do país, e agora há de começar a vir os sinos e as exposições do resto do país. Sim. Mas fico feliz, obrigado pela notícia, eu não tinha. O bichinho está cá, portanto eu continuo a Não fazer foi as pesquisas. propósito, eu juro que não foi eu não influenciei. Pronto. Vamos passar agora. Só para dizer também que o arquivo, ou as fotografias realizadas na altura, quando visitou a Fundição de Sinos de Rio Tinto, estão todas disponíveis neste arquivo online. O Luís teve a sorte, ou foi um dos últimos a ver a Fundição ainda a funcionar, a trabalhar, dentro dos estudiosos desta temática, e portanto é interessante saber que a Fundição de Sinos de Rio Tinto está representada neste... Aquela foi a fundição que falhou. Há provas. Passava então agora a palavra ao Carlos para nos falar do trabalho que acabou por desenvolver naquela magnífica coleção de sinos. Primeira pergunta que eu lhe faço, muito objetiva. Tem noção de quantos sinos estão ali? 323, se não me engano. 323. Acho que é esse número. Pronto. Não vou aqui ao fecheio há uns tempos a atualização, mas... por aí. Contextualizando, estes sinos foram todos recolhidos em... Quer contar um bocadinho como é que foram? O meu pai tomou conta da fundição, da secção de fundição aos 15 anos. Ele vivia na casa da família, trabalhava, ajudava ao pai, todos ajudavam, e aos 15 já tinha experiência suficiente e o meu avô entregou-lhe a fundição, a responsabilidade do momento da fundição. Ele sabe a responsabilidade que isso é, naquele momento, meio minuto, joga-se trabalho de Faz um mês. todo um mês para trás. E o meu pai começou, os sinos vinham partidos dos clientes para se fazer refundição. Abatíamos o custo do sino velho ao sino novo e o cliente pagava menos. E o meu pai aconselhava aqueles sinos, alguns sinos antigos, é uma pena, sinos com trabalhos tão bonitos, tudo aquilo do lado. Foi separando. Ele deu o avô, apoio os sinos aí para quê? Não estás a reter isto porquê? Ó paizinho, precisávamos do dinheiro desses sinos, de reter isto para alguma coisa? Não precisamos. Então, nunca mais se chateou. Ele foi juntando, e também temos relógios antigos, temos um espólio que está identificado, estão numerados cada um deles e só diz a data, acho que é o diâmetro, já foi o diâmetro e o local de onde veio, nos que sabíamos. Temos ali sinos que hoje é possível soldar e recuperá-los e pô-los a funcionar. E metê-los num museu, e a ideia é, muitos deles são repetidos, dos mesmos fundidores. Podemos depois ter, eu acredito que se aproveitem para 50 sinos ou 60 sinos, e os outros podem ser usados para trocar com museus de outros lados do mundo que tenham sinos para trocar, do Oriente, que são mais centros nossos, e dos diversos países, Espanha, França, para ter um bocadinho uma coleção, para poder mostrar um museu mais internacional, um bocadinho que os outros são, não é? O Museu da Aston, para mim, é dos museus mais completos, e podemos ter, por exemplo, no espaço Rio Tinto, um pequeno espólio, no espaço da Granja Nova, porque quem lá vai poder tocar. Mas inicialmente, quer dizer, vocês eram rivais, eram dentro da mesma cidade, Claro. E recordo-me, era muito jovem. Foi nos anos 60. Nos anos, sim, antes do meu pai falecer, o meu pai faleceu em 70, portanto, foi logicamente antes que o Rebelo de Silva e o meu fechou, e o meu falecido pai comprou o espólio todo do Ainda tem isso. também por uma quantia insignificante, não é? Se calhar significativa na altura, mas comparado com os tipos de hoje também. Ele fez isso mais do que uma fundição, porque eu vi lá carimbos com o sinete de uma Leão. peça
E o camelo? O camelo, que era o leiroense. Que eu vir aquilo é o camelo. Eu acho que ele não ia pôr isto no camelo do cliente. Não é? Era assim, Era o Rebelo da Silva, falámos já do Granja Nova, da Granja Nova, falámos também de Alvaiázar e de Fermentelos. Também havia uma fundição de Fermentelos. Isso Fermentelos é Aveiro, onde está a pateira de Fermentelos. São João de Areias também. Na Maia também havia uma, descobri há pouco tempo. E havia uma no Rua do Ouro. No quê? Na Rua do Ouro? Rua do Ouro. Muitas coisas vamos descobrir. Granja Nova era outra. Esta questão. Conceito da Luca. Ela não respondeu. Isto trouxe para o Carlos falar da questão que transcende a fábrica, não é? Há muito trabalho que é feito para além da fundição e para além da produção dos cintos propriamente ditos. Não sei se nos quer falar destes eventos, eu trouxe os mais recentes. Assim, fora da fundição, eu quando cheguei lá em 92, fomos preteridos em Mafra, fomos preteridos aos colégios, e aquela coisa incomodou-me. Eu disse, mas como é que nós temos tantos anos e esta gente ignora-nos? E comecei a ir a todos os encontros de património, todos os congressos de património, tudo o que eu podia, eu fui durante 10 anos. Ao fim de 10 anos, recebo uma chamada a dizer-me assim, olha, não, isto foi assim, foi na inauguração do Mosteiro de Tivães, veio ter comigo o engenheiro, o diretor da empresa, Rogério Castro, que já fechou, e disse, olha, eu sei que em Mafra soube que eles estão a pensar fazer uma recuperação de Mafra e estou a pensar em falar com os holandeses. E não estou a pensar em falar com vocês. Eu vou arranjar o contato da pessoa certa. Eu arranjei o contato do seu Ligueiro. Marquei o meio de Lisboa e ele virou-se para mim e disse, mas vocês são capazes de fazer o trabalho? Eu olhei para ele e disse, o senhor acha que se eu não fosse capaz de fazer o trabalho que estava aqui? E perguntou-me 2 ou 3 vezes. Eu 2 ou 3 vezes respondi-lhe o mesmo. Então marcámos depois uma visita. Isto, durante anos foi preciso estar presente em encontros de património, porque os sinos eram esquecidos. Faziam o estudo de um edifício e falavam dos estudos arqueológicos, das fundações, tudo, das imagens, dos altares, do tal, tudo, até o catavento, mas passavam nos sinos e como se não existisse. E eu tive que começar a chamar a atenção para aquilo. E foi, havia o sininho do Adal e era o chato dos sinos, o Luís Soutomoro, o César Vieira, os arquitetos todos às torres. E isto fez efeitos. E hoje os sinos têm outra visibilidade. Por outro lado, sempre abrimos as portas às escolas, às academias, e não me esqueço de um projeto que foi pelo técnico, em Lisboa, um aluno de civil que encontrou um registro no arquivo do Tombo, que dizia, o terremoto de 1755, que os sinos das igrejas tal em Lisboa tocaram sozinhos. Ele pegou naquilo, propôs como tema o sino como primeiro sismógrafo. Então vieram ter connosco e dizer, como é que um sino pode tocar sozinho? Quais são as frequências que o sino tem, que a vibração transmitida vai fazer ao sino e ele começa a tocar. Nós explicámos-lhe o procedimento, eles levaram o sino para fazer as coisas. Foi uma tese de mestrado, que é o sino primeiro sismógrafo, como isto. Tudo que eram pedidos de apoio, seja de escolas secundárias, seja de universidades, escolas, nós sempre apoiámos. E um dia apareceu-nos lá a Diana Felício e foi recebida. Não sei como é que ela foi recebida, mas tentava receber bem. Foi muito bem recebida, também o conheci num congresso em Braga, onde tinha ajudado a organizar aquela exposição. Conheceu-me no congresso? Sim, Qual? Paisagens Sonoras de Braga. Foi sim. Depois já nem sabe onde é que foi. Isto até tem alargado tanto a rede de pessoas que estão com o bichinho dos sinos, que hoje já é possível. Já fui à Câmara de Braga e a Fundação Braga Augusta criaram aquele encontro para precisamente tratar da inventariação dos chineiros. Porque hoje estamos a perder a tradição. Porque durante 50 anos a nossa empresa foi uma das responsáveis por acabar com os chineiros. Mas nós não fizemos nada por isso. Os pais vinham ter connosco, quer dizer, não temos quintal, não temos chineiro, nós temos aqui um chineiro que podemos vender. Não ajuda na missa, mas ajuda nos sinos. E a Igreja não teve noção de que estava a perder um património que é o toque material. Vocês vão poder ver no final, quem nos acompanhar, ou ouvir um repique festivo a 2 sinos tocado automático e um repique festivo a 2 sinos tocado
pela Diana, pela Patrícia e se calhar por mim, já estou a passar a pasta. E isto foi uma coisa que se perdeu. E então a Câmara está disposta a fazer, com dias públicos, uma inventarização rápida e breve dos sinos que há, dos sinos, entre os quais também os sinos que estão no nosso espólio. Portanto, só aproveitar para fazer uma ressalva em relação ao espólio, à coleção de sinos que tem. É que aquela coleção ela acaba por ser tão representativa devido à dificuldade de acesso de algumas torres, ao desconhecimento sobre a temática no geral, que ela permite muitas vezes esclarecer algumas dúvidas. Na altura do meu projeto de mestrado, eu debatia-me sobre a data efetiva da transferência da Fundição de Sinos para Rio Tinto. Também falávamos ainda agora com o Luís que esta questão da história familiar ainda está um bocadinho confusa, seria preciso investir um pouco mais. Mas... vamos ter agora um doutoramento. Pois vamos, sim. É verdade. Mas só para dizer que nessa coleção conseguiu-se perceber que a transferência para cá tinha acontecido pelo menos antes de 1932, porque ela há um sino dessa data já com a marca de Rio Tinto e com a assinatura do Laurentino. Portanto, é um património que ainda tem muito para explorar. Eu não sei se os nossos convidados querem fazer alguma questão, se querem colocar dúvidas, algum comentário das histórias que ouviram aqui hoje. O senhor está aqui porque é? Eu? Sim. Curiosidade de ver. Curiosidade. E é de onde? E devo dizer que já puxei muita vez à corda do sino em São Corno. Temos aqui um sineiro. Muita vez, doutor. Muita vez. Era uma corda de cada um, agarrada a cada sino, uma corda de um sino, outra no outro. Às trindades. Está a ver? Ainda bem que o senhor testemunho aqui que o meu primo, É verdade. que é músico, eu não sou músico, eu vou-lhe fazer o desafio na frente dessa gente toda para começar a subir uma torre e começar a tocar, que eu também já estou a aprender agora. Eu sei fazer, agora tocar estou a aprender, portanto. Temos que começar a subir. Quem sabe música tem mais maioria, por isso estar desafiado a. Ora, as coisas, quando eu era mais jovem, eu tinha muito mais gosto nas coisas, não é? Agora, é evidente que a gente dedica-se a outra profissão, ao qual tem que me dedicar 100%, como é óbvio. E os sinos ficaram um bocado preteridos, é lógico. Um dia vamos subir à torre os dois. Depois, é claro, a fábrica dos sinos, o encerramento da fábrica de Rio Tinto, para mim, particularmente, foi traumático. Foi traumático, porque trabalhei com a minha mãe desde os meus 18 anos, assim, até os meus 50 e qualquer coisa anos. Né? Todos os fins de semana, em que eu prescindia de estar com a minha família, mulheres, filhos, para ir tratar dos sinos, assim, que era aos fins de semana que eu fazia as locações, quando havia colocações. Assim. Eu tinha o pessoal e, infelizmente, nenhum do meu pessoal era encartado. Eu praticamente só ia conduzir os caminhões e os furgões, assim, porque o pessoal estava lá para trabalhar, eu podia orientar alguma coisa, mas pouco trabalhava. Sinceramente, quem puxava no cabedal eram os colaboradores. Agora, se me permitir um bocadinho de abertura em relação às relações que eu tinha com os párocos e com quem eu me encomendaram os sinos, há, claro, histórias deliciosas. Não é? O Carlos falou de histórias mais recentes, não é? Que ele também foi trabalhar mais recente, também é mais jovem do que eu, mas já lhe digo que o senhor parece mesmo como o senhor seu pai. Tenho um perfil muito idêntico ao do senhor seu pai. Estou a ouvi-lo falar. Muito parecidos. São extremamente parecidos. Muito calmos, muito assertivos também. Eu serei um bocadinho mais esperto, mas há histórias efetivamente deliciosas, conforme disse há bocado a doutora Felícia, umas podem-se contar,
assim? Outras nem tanto, não é? Outras nem tanto, porque falar da Igreja é falar de algo muito sensível, não é? Mas eu tive a felicidade de, por exemplo, já contei à doutora Felícia, que numa das minhas deslocações para colocar sinos, também na zona de Vila Real, Sabrosa, por aí, eu encontro-me com um senhor padre e ele disse, olha, logo à tarde, logo à noite vamos ter aqui um personagem muito interessante, não sei o quê, que é convidado. Pronto, nós colocámos os sinos lá em Sabrosa e à noite quem é que vem jantar? O doutor Adolfo Coelho, mais conhecido por Miguel Torga, um nosso escritor, não é assim? Eu não conhecia aquele homem, não conhecia aquele homem. E aquele homem era um homem extremamente alto, mais alto que o Carlos, assim, mas muito esquelético, ossudo, e carrancudo, um homem muito mal encarado, não é assim? No entanto, como é que aquele homem escrevia também? Não é? Não dizia a letra com a careta. Não é? Acho que, pronto. E o jantar, o padre sempre a falar, o padre, eram amigos pessoais, eram caçadores, o Miguel Torga era um caçador exímio também, não é? E o padre também, e o padre até inclusive chegou a ser personagem em alguns livros do Miguel Torga. E o Miguel Torga pouco falou, quer dizer, mas pronto, tive o privilégio de conhecer o Miguel Torga. Assim, como também tive o privilégio de conhecer o engenheiro Sousa Veloso, que apresentava o TV Rural. Naturalmente, os mais antigos devem recordar-se do engenheiro Sousa Veloso, que ele era também presidente de uma cooperativa lá em cima, também do distrito de Vila Real, que ele levou-nos uma prova de vinhos lá da cooperativa. Eu não percebia nada de vinhos, não sabia nenhuma coisa que se parecesse, mas houve uma prova de vinhos, acompanhada de queijinhos e não sei quantos, e ele disse, vinhos brancos, e começa a beber, a provar o vinho, e a cuspi-lo, como eles faziam. E o pessoal que ia atrás de mim, o meu pessoal ia atrás de mim, bebia mesmo. Quer dizer, quando demos por ela, o meu pessoal já estava encostado, bêbados, no carro, não é? O Agostinho, o Ilírio, outros assim, iam já bêbados, encostados aos boxes, e eu ainda estava a provar os vinhos, e o engenheiro Sousa Veloso lá atrás também. E depois também aquelas cenas que naturalmente já deve ter acontecido dos sinos serem recebidos com foguetório. Não é? O sino era uma coisa muito importante. Há bocado falou sobre os sinos de Rio Tinto irem transportados e carros depois, assim, o Carlos também falou sobre a importância que tem o sino. Não é? O sino era uma espécie também de orientação para as pessoas. Não é? E o toque dos sinos também podia significar muita coisa. Havia o toque-arrebate, por exemplo, assim, o toque-arrebate, porque havia alguma situação anormal na freguesia ou na aldeia, assim, um fogo, também havia um toque específico para quando havia fogo. Havia o toque das Trindades, conforme aquele cavalheiro falou, que era extremamente para a missa. Antigamente, os lavradores orientavam-se também com o toque do sino. Às 7 da manhã tocava o sino e às 7 da tarde tocava o sino da colher. Pronto. É verdade. E havia os toques festivos, Tudo. por exemplo, quando havia um batizado ou um casamento, e há um toque menos festivo, que é quando o toque fúnebre, na altura dos acontecimentos, dos enterramentos, assim, lá está. E depois também havia, isto acontece muito aqui no Norte, as igrejas estarem apenas dotadas de dois sinos. Assim? E com esses dois sinos, o sineiro conseguia ter o que agora a sofisticação
do computador não consegue. Né? O martelo eletrónico só bate uma vez. No entanto, do sino, nós tocando de uma determinada forma, assim, conseguimos tirar do sino outras melodias. Assim? Nós vamos tentar demonstrar isso daqui a uns minutinhos. Aos que nos quiserem acompanhar às 6 na Igreja de Valbom, vamos ter uma demonstração de toque manual de sinos. Por isso, ficam todos convidados. E se calhar agora aproveitava para vos convidar a descer um bocadinho. Temos um lanche preparado para todos. Queria só anunciar que a próxima sessão dos Ofícios dos Nossos Avós vai decorrer no próximo dia 12 de outubro. Será dedicada à fundição de ferro e, mais concretamente, à história da Companhia Industrial de Fundição. E, por isso, obrigada pela vossa presença. Vamos então descer.